Boa tarde a todos, eu sou Gilberto Peçanha, né, professor da Universidade Federal de São Paulo. Hoje a gente tem aqui uma palestra, né, com dois convidados, que é o Wellington Barreto, coordenador atual da Defesa Civil Municipal de São João da Barra, e temos também a convite meu, né, o Felício Medeiros, que deve estar chegando daqui a pouco, que esteve também no cargo de coordenador de Defesa Civil num período que eu estive executando trabalho de pesquisa em Atafona, né, mas eu lembro do Wellington, eu lembro dele como parte da equipe que trabalhava aí em São João da Barra, né. Então, Wellington, a gente tem aqui presentes até agora alunos do curso de Ciências do Mar, aqui da Universidade Federal de São Paulo, em Santos, né. Temos também, o que eu conheço, né, um engenheiro florestal que trabalha no município aqui próximo, que é Praia Grande, é o Mário Amorim. Temos presentes também o Rafael Strozzi, que eu não conheço exatamente. E aqui, como é que a gente vai fazer a dinâmica, Wellington? Eu vou vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem de frente de trabalho aqui na universidade daqui a pouco, e aí você fica à vontade, eu fico meio interagindo com você você e Felício, durante 1 hora, e depois as pessoas podem fazer pergunta, né? Muito possivelmente essa juventude que está presente aqui, talvez não conheça tanto, né, o papel de profissionais da área de defesa civil. Eu anuncio logo aqui que essa questão de segurança, a vida, né, é uma tarefa já há muito tempo que existe, né, vinculada aos governos estaduais e também aos municípios. De alguma forma, quando eu fiz pesquisa a partir de 2003, em Atafona, em São João da Barra, trabalhando a questão da erosão marinha, já se tinha, né, um quadro crítico, né, de perdas de imóveis, né, e de o mar, na verdade, avançando na área ocupada, no ponto de Atafona, e na Ilha de Convivência, lá no litoral, né. Para quem aqui não conhece, a gente está falando de um local que é a parte sul da foz do Rio Paraíba do Sul, no Norte Fluminense. Alguns alunos meus sabem um pouco sobre isso, porque eles fazem parte do observatório que eu coordeno aqui em Santos. Falando do observatório, esse convite que eu tenho feito a esses especialistas e profissionais de áreas diferentes, eles estão sendo feitos através do Observatório da Dinâmica Costeira, que eu coordeno aqui em Santos, que tem 6 alunos bolsistas diretamente trabalhando no observatório, mais uns 3 ou 4 que trabalham como vinculados ao observatório, né? Então, é um projeto que começou ano passado, o desenho, e esse ano a gente teve aí, em janeiro, a inauguração desse observatório, e eu estou resgatando no observatório essas temáticas de erosão em Atafona, no Norte Fluminense, uma vez que eu tive pelo menos uns 17 anos trabalhando mais intensamente nos primeiros 10 anos, dos 17, nessa questão aí de monitoramento, né, da linha de costa, né, nessa região. E aí agradeço a presença do Wellington aqui conosco, né, ele é oficial bombeiro e trabalha na Defesa Civil, nesse assunto que envolve Defesa Civil. Agradeço aí também a Prefeitura de São João da Barra, né, na pessoa de ter vínculo, né, com a própria Defesa Civil Municipal, e você, enquanto coordenador atual aí junto à Prefeitura. E aí, Wellington, a minha ideia com você aqui, a gente tem aqui pessoas já conosco online, enquanto o Felício não chega, a gente conversar um pouco sobre, acho que eu vou deixar livre você se apresentar e trazer a temática da Defesa Civil como uma tarefa importante junto à população local. Uma tarefa institucional sua, né, enquanto coordenador da Defesa Civil, e os enfrentamentos que têm acontecido, né, historicamente em Atafona, por ter sido emblemática essa questão de destruição de casas e tudo, e existe a questão da preservação da vida, né, que é o foco central da Defesa Civil. Então, Wellington, por favor, converse conosco, traga aí o que você tem de roteiro, e a gente vai conversando um pouco, e no final a gente abre para perguntas para as pessoas que estão presentes, entendeu? Fique à vontade agora, Wellington. Eu vou até desligar meu microfone. Na hora de eu falar, eu ligo novamente para evitar ruído, tá bom? Obrigado mais uma vez. Olá, boa tarde. Meu nome é Wellington Barreto. Estou coordenador de Defesa Civil aqui no município de São João da Barra, Norte Fluminense.
E como o Gilberto falou, né, tempo atrás a gente trabalhou junto aqui, né? O Felício era coordenador, eu era agente, e a gente pôde trocar algumas experiências, né, de campo, a gente pôde aprender muito junto, né? Porque o Gilberto, ele fez um trabalho intenso aqui, né? De dunas, de avanço do mar, quanto aos quarteirões que foram tomados pela força do mar, né? E também a gente estudou um pouco aí sobre a força da maré, das luas, que tem muita influência em nossa região. Eu falo isso porque tem os acadêmicos aí que vão fazer pesquisa de campo, vão precisar dessa informação, e atualmente, como você falou aí, né, eu tenho atuado, né, o alvo principal é a vida, né, humana. E aí, rapaz, a gente tem que estar trabalhando mensalmente com a tábua de maré. Ela é imprescindível no trabalho de defesa civil. Por quê? A experiência conta, né? A gente já vive aqui na região, eu sou morador, sou nascido e criado aqui, e a gente vai aprendendo com a própria natureza. E eu tenho vivenciado isso. Sempre quando tem maré de lua nova ou cheia e que tem ressaca, o mar invade as dunas do Pontal, adentro até as casas da última rua, na rua Beira Rio, e ele começa com aquela força, né, aquela carga de explosão dele ali, naqueles quarteirões que foram tomados, mais precisamente ali na rua do Hotel Cassino, que você conhece muito bem, né? Inclusive, até ano passado, derrubou o muro da casa da dona Sônia Ferreira. Mas ali, né, também veio uma ressaca muito grande, que já nos mostrava que viriam ondas com mais de 3 metros. E eu também quero trocar uma experiência com vocês, é o seguinte, a gente tem ido para audiências públicas, né? Existem, né, pré-projetos aqui da recuperação da Praia de Atafona, que ainda não foram concretizados, né? Ainda estão sob análise. E tem o professor Alejandro Bulhões, da UF Campos, que tem um projeto de engordamento de praia com dunas artificiais, né? Bombeamento hidráulico. Tem também o doutor Domênico, do NPH, que já é um projeto mais caro, né? É um projeto também bem antigo, né? E não está se usando muito no momento, porque a Europa, a Ásia, a América, principalmente a Holanda, que sofre também, né, com as cheias, estão usando bombeamento artificial de dunas. E aqui no Brasil, né, a gente tem a praia de Itajaí, já fez. No Nordeste, a praia de Iracema, em Fortaleza, porque sempre quando eu participo de uma audiência, eu procuro pesquisar tanto na Europa, tanto lá fora, quanto aqui no Brasil. Quem é que está usando no momento esse modelo, né, de recuperação de praia? Então, a gente tem algumas experiências de campo para trocar aí, né, para falar. E como você falou, Gilberto, eu estou todo mês monitorando ali, desde a Foz até o Porto do Açu, e mais precisamente depois do Porto do Açu, né, na cidade do Açu, né, a localidade. Vocês Porque o mar lá é mais fundo, quando tem ressaca, ele agride com mais forças, entendeu? E lá parece ser mais baixo do que a Tafona. A Tafona, você vê que as áreas onde acontece a explosão das ondas é meio que uns penhascos, né? Como você vivenciou ali, tem dunas, né? Então, quando você está na beira-mar, você olha para cima, mais ou menos, aproximadamente uns 6 metros de duna. E já lá no Açu, não. Quando tem ressaca, a água está adentrando nas ruas. E é isso aí, no decorrer daí da palestra, a gente vai falando um pouco de cada coisa, vai trocando experiência, porque nesse tempo que eu estou aqui, eu fiquei 2 anos como subcoordenador e estou indo para 2 como coordenador, porque teve aquela reforma aí federal, onde os militares tiveram que regressar para os quartéis, bombeiro e PM. O Adriano, que era coordenador, por ser mais moderno no seu RG, retornou ao quartel de bombeiros. E eu fiquei aqui. E aí, meu amigo, eu peguei muitas chuvas. Eu vi coisa aqui em Senhor da Barra que eu não tinha visto nos últimos tempos. Já ocorreu várias chuvas aqui em 3 horas, chover 114 milímetros e colocar o centro de Senhor da Barra no fundo. Depois eu peguei uma enchente em novembro. Aí agora, após o verão, ou melhor, dentro do verão,
mais precisamente no dia 15 de fevereiro, devido às chuvas intensas ocorreram, né, na região de São Paulo e Zona da Mata Mineira, o dique veio a se romper aqui, na localidade aqui do São João. Então, já peguei algumas experiências legais aqui trabalhando. Posso dividir com vocês, tá ok? Vocês estão me ouvindo agora, não me ouvem agora, né? É que eu acho que é um problema de áudio. É o seu áudio, tá aparecendo aí que ele tá parando toda hora. Ele está meio do que eu vou fazer. Eu vou ver se eu consigo falar um pouco. Tá do que piscando. Tô piscando. Deixa eu ver se eu falo pelo celular. Vamos ver se eu consigo. Eu queria fazer umas interações aí, não sei como é que está acontecendo. Eu vou voltar de novo. Agora vocês me ouvem? Melhorou. Não sei o que eu fiz aqui, mas acho que agora dá para ouvir. Mas o Wellington, eu acho que todos me ouvem agora, né? Tudo bem. Wellington, o que eu observei na ocasião que eu estive mais próximo aí nessa frente de trabalho, tem períodos onde o mar tem uma agressividade maior, né? E por conta de amplitude de maré, por conta da lua nova, lua cheia, episódios de ressaca. Quando tem os equinócios também, você tem uma amplificação. E tem outro aspecto também que é importante a gente lembrar, que a gente está falando de uma restinga, né, que é solo arenoso, então é quase que uma esponja, né? O lençol freático sobe rápido quando você tem muita chuva também. Então, somando todos esses fatores aí, na verdade, historicamente, a Tafona tem sido uma região de fato atacada por questões de erosão marinha. Começou na Ilha da Convivência, depois veio para a área continental e em Atafona com maior rapidez, né, com maior ataque, né, e sempre lembrando que a primeira área que foi atingida foi uma colônia de pescadores artesanais, né, e tinha casas em palafita, já teve destruído 2 faróis de alvenaria, já houve destruição de um posto de gasolina, 14 quadras distribuídas aí nessa zona do Pontal, a Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Então já tem uma história complicada assim do ponto de vista de erosão já há muito tempo, né? E a população local se sente sempre, claro, diretamente atingida, não é só a questão material que se perde, né? É a questão afetiva pelo local onde você cuidou do seu filho, tratou do seu neto, tem todo esse histórico afetivo das pessoas com o local, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente se dá conta que a gente é muito pequeno, né, em relação às forças da natureza, né? E uma das coisas que no litoral brasileiro a gente observa, que não se dá muita atenção, é monitoramento, por exemplo, do vento, da onda. Claro que tem alguns elementos que a Marinha mede, né, que é a tábua de marés, a previsão de maré, isso aí vale mesmo, né? Mas tem outros elementos aí que a gente não consegue ter uma série histórica longa para a gente ter uma ideia de como que a gente pode ter o futuro próximo, né? Então, é sempre uma situação que gera um conflito do ponto de vista de tensão social, e aí chega a Defesa Civil como uma instituição que, em situações outras também, de dique que estoura, né, questão de cheia do Rio Paraíba, já é sempre os profissionais de defesa civil são sempre acionados, né, para salvar vidas e diminuir os efeitos dramáticos que têm a ver com as obras que o homem faz e também com o que a natureza tem trazido aí. Esses exemplos no litoral do Brasil e no mundo, né, na costa australiana, africana e também nos Estados Unidos, a gente se dá conta que no mundo todo a vegetação de mangue, por exemplo, ela se reduziu nas áreas de mangue, né, de manguezal. Então, a gente tem alguma coisa vinculada a mudanças globais, climáticas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sente a Tafona é o impacto do que acontece localmente, né? Então, é isso, né, Wellington? Eu só estou meio falando um pouquinho para as pessoas que não conhecem a Tafona aqui. Dá tempo para eles chegarem também, né? Para entenderem também que quando a gente vive uma situação ao vivo, é diferente do que a gente vê nos livros, né? Então, a gente tem um cenário bem complicado do ponto de vista de perdas de imóveis. Tem uma casa dessa Sônia Ferreira, a dona Sônia Ferreira, que ela está na frente da erosão, logo
perto dela já teve um prédio, né, de, acho que 8 andares, é o prédio do Julinho, que já entrou em colapso, né, por conta da ação da onda, né, e muita coisa emblemática, né, que acontece, as pessoas, a população residente é afetada de forma muito imediata, as residências que são segunda residência de turismo também têm sido destruídas, né, e é isso, né, o papel da Defesa Civil e da Prefeitura de São João da Barra acontece em função dessa questão que a gente sabe de minimizar os efeitos, de alguma forma preservar a vida, né, que acaba sendo o foco central da Defesa Civil, né, e ao mesmo tempo criar uma cultura também de locais onde o litoral tem essas forças da natureza muito atuantes, né, litoral do Espírito Santo, o Nordeste tem vários locais com isso, tem a Praia do Cassino no Rio Grande do Sul, litoral do Rio de Janeiro tem também lá na Rio das Ostras, né? A gente tem erosão em vários trechos do litoral. O litoral de São Paulo é meio menos complicado porque os ventos aqui não são muito fortes, né? E aqui o que tem de erosão não chega a ser tão dramático assim, de ser noticiado aí nos meios de comunicação, exceto a Ilha Comprida, que é o sul do estado de São Paulo. Então, no restante do Brasil, você tem projetos que são bem-sucedidos de intervenção, né, tentativas de intervenção. Em Atafona, só para fechar aqui essa fala, Wellington, além da erosão que já acontece há mais de 60 anos, em torno de 25 anos para cá, estabeleceu-se um campo de dunas, né? Então, são dois eventos que ocorrem em Atafona, que é a erosão marinha e também, ao mesmo tempo, eu vou atender aqui, que é o Felício, tá? Ligando para mim, só um minutinho. Oi, Felício. Oi. Oi, fala. Tá complicado aí. Não tem problema, eu tô conversando. Ixi. Tá. Não, mas eu tô com o Wellington aqui já conversando com o pessoal. Fala. Ah. Uhum. Então tá bom. Tá, a gente se fala depois. Fica de boa aí, tudo de bom aí. É que eu tô com o Wellington aqui. Não, tranquilo. Beleza, valeu, valeu. Tá bom, tchau, tchau. Olha só, teve um imprevisto aí com o Felício, ele vai chegar um pouco atrasado aí, né, entrar aí com vocês, mas é um imprevisto aí que realmente não teve controle. Mas aí o que eu estava falando é isso, né, Wellington? A gente tem essas frentes de trabalho no Brasil, projetos bem-sucedidos de tentativa de conter erosão. As dunas que surgiram aí são dunas jovens, em Atafona também têm sido erodidas, né? É claro que a erosão destrói até a alvenaria, por que não vai destruir dunas, né? E é isso, né, Wellington? Caminho mesmo que às vezes a Defesa Civil também no verão tem ações mais enérgicas, né, por conta de lençol freático subindo, áreas inundadas no litoral, na Restinga, por conta de chuvas do verão, né. Então eu só estou provocando um pouco assim, trazendo o que eu tenho de vivência aí na região e tudo, mas vamos lá, Wellington, o que você tem a dizer para a gente aí, porque depois a gente abre para perguntas, né, fica uma coisa mais agradável com o pessoal que está presente aí. Bom, foi um pouco do que você falou aí, né, Gilberto? As dunas têm nos ajudado muito, né? Porque, inclusive, tem até alguns curiosos, né? Que não entendem, né? Não tem essa expertise que você tem aí, capacidade de estudo, que tem falado que melhor seria retirar as dunas. É complicado, porque até eu já estive aí, teve pessoas até, um advogado, não me lembro bem se era... Beirute? Geraldo Beirute. Eu acho que sim, que ele queria passar o trator para tirar as dunas da frente. A casa dele seria a primeira afetada. Aí as pessoas têm uma lógica meio fora de propósito, né? E ao mesmo tempo, um carroceiro passa lá, eu estava fazendo levantamento com os alunos com GPS, aí um carroceiro passa lá e fala assim: professor, ele já deduziu que eu era professor, que estava cheio de aluno, né? Professor, lá onde eu moro, quando eu abro um buraco lá para pegar água para meu consumo, tem conchas, né? Tipo assim, 15 quilômetros para dentro da Restinga, ele encontra concha lá no fundo, né? 4, 3 metros de profundidade. Ao mesmo tempo, tem pessoas que não entendem que a erosão, as dunas retardam um pouco o efeito da erosão, pelo menos tem um efeito um pouco de proteção, mesmo que sendo temporária,
e tem o sujeito matuto da terra que tem uma visão ampliada, né, em relação a que tudo aquilo já foi mar no passado, o sedimento que tem ali tudo é o Rio Paraíba que vem trazendo desde muito tempo atrás, né? Se você imaginar toda essa restinga ali da planície costeira do Paraíba do Sul, que é bem extensa, ela é muito parecida com a planície também do Rio Itabapoana, do Rio São Francisco. O litoral brasileiro tem essas restingas aí se configurando no litoral, na parte de baixada, né? Tudo no mesmo período geológico, né? Então, na verdade, é isso, né, Wellington? As pessoas não entendem muito alguns aspectos e ficam meio tendo uma atitude meio imediatista, né, de querer tirar as dunas para poder tirar da frente da casa do sujeito, né? Mas é isso, as dunas, elas desempenham um papel em Cabo Frio, por exemplo, como quase que um personagem, né? Onde a duna chegou, ela passa por cima de condomínios lá em Cabo Frio, sem dó, né? Só que lá as dunas são de maior porte, né? No Nordeste também, você tem dunas que praticamente se mobilizam no continente, elas se movem por conta da ação do vento e disponibilidade de sedimento no litoral, e que vão soterrando casas, cidades, bairros, não querem saber. Então, a natureza tem esses fenômenos que a gente pouco conhecia, né? E a ocupação do litoral ela tem sido muito grande nas últimas décadas, por conta dos atrativos turísticos também. Todo mundo quer morar perto do mar, né? O mar é aquela coisa de esporte também. Encanta todo mundo, né? E tem esses atropelos aí do entendimento das coisas. Mas é nesse caminho, né, Wellington? A Defesa Civil ela tem tido ações aí no campo também, meio de convencimento, né? Possivelmente tem palestras que podem ser promovidas para tentar esclarecer a população a respeito do que pode ser feito, do que não deve ser feito. Tem a legislação ambiental que tem que ser cumprida também. Campo de dunas é de preservação permanente. Aí tem aquelas coisas que a gente conhece, né, Wellington? Do conflito também, que a legislação ela impede, mas na prática a gente vê que a coisa é mais complicada, né? Mas é isso, diga aí, Wellington. E também, dessas áreas afetadas aí, quando a gente chega, a gente oferece ajuda. A gente vai com a Secretaria, né, de Promoção Social, né? O Serviço Social chega nas casas, pergunta se eles querem deixar o local, se eles querem, aceitam, né, um aluguel social. Mas aí vem aquilo que você falou, são pessoas antigas ali, está na quarta geração, gosta do local, acha afrodisíaco, beleza, e não quer sair. E aí são essas pessoas que todos os meses a gente tem que atender. Hoje, por exemplo, eu já pedi uma máquina para a areia que estava encostada às casas, a onda retirou. Eu já pedi para encostar mais areias, fazer tipo um bloqueio ali, umas dunas, né? Uma barragem. Porque a última maré já retirou. E a mulher já me liga chorando: Sou Wellington, por favor, me ajuda, repõe a areia ali do lado da minha casa, senão vai invadir minha sala. Mas não fala: Sou Wellington, eu quero sair. Sou Wellington, eu quero ir para o lugar social. Então, são assuntos que a gente já está acostumado, né? Tem pessoas que eu me lembro que vão dormir na casa, durante a madrugada a parede desaba. É assim, não, né? A gente vai à tarde, vai de dia, visita, olha, o mar vai chegar aí de madrugada. Não, não tem nada a ver, não. Chega na madrugada, desaba a sala, você está falando o quarto. Isso. Eu me lembro muito de casas de classe média também, que as pessoas até comemoravam o Natal. Ah, vamos comemorar o Natal hoje, porque ano que vem não vai ter a casa. E, de fato, não tinha. A casa era muito depois. E no período de março, né, eu acho que é porque tem os equinócios também, é bem destrutiva da onda em março, né? Nesse começo de março, abril. Abril. Por aí, é sempre meio duro demais. Abril ela tem duas marés grandes, né, da superlua, começo até o dia 8 de abril e o final de abril. Isso, exatamente. E aí é um período dramático, porque aí sofremos lá esse ano. Aí tem uma coisa que eu falo para os alunos: as ondas não precisam ser grandes, tipo havaianas, né, lá do Havaí. É a persistência. A onda destrói pela persistência e pelo volume, né, que vem avançando na parte da areia e tal. São aquelas ondas ela que... vai escavando. A explosão dela escava por baixo da estrutura e retira todo o sedimento, fazendo com que a obra venha a ceder. Às vezes, a construção, as casas, elas não vão quebrando e caindo, elas vão enterrando, né? Elas vão solapando e vão
sendo soterradas, né? Você vê que tem estruturas lá que são soterradas inteiras, né? Você vê que a água vai cavando por baixo, as fundações ficam expostas às vezes, aí tem deslocamento, tem paredes que quebram, racham e tudo, mas às vezes você tem toda a estrutura afundando, né? Como se fosse afundando numa areia movediça, né? É como se fosse isso, né? Mas é isso, São João da Barra acontece isso já há muito tempo, o trecho de erosão não é só em Atafona, a gente tem a Praia do Açu já há alguns anos, né, com identificação de erosão num trecho da Praia do Açu, que é mais ao sul do litoral de São João da Barra, indo em direção lá a Campos Goytacazes, né, e com a chegada do Porto do Açu também modificou muita coisa no litoral do Porto do Açu, mas antes do próprio porto chegar, você tem, na verdade, já a situação de erosão também, de a avenida asfaltada da litorânea já não existe mais no trecho. Eu me lembro lá em Açu tem uma igreja que é construída praticamente na praia, né? Eu não sei como está o estágio hoje daquilo ali, mas a erosão está por ali também, no Açu, não é mesmo, Wellington? Está, no início do ano, nessa maré de abril, as ondas chegaram até as paredes da igreja. Aí, após maré, eles acertaram a estrada lá, né, os fiéis, né, eles têm a devoção deles lá, e a prefeitura ajudou refazendo as ruas lá. Mas essa erosão costeira também, Gilberto, ela está no Brasil todo, né? No Brasil todo. Aqui no Espírito Santo, o município vizinho, é muito semelhante a situação, né? Tem a Foz do Rio, São Mateus, eu acho, eu não me lembro. Itaúna, né? Eu me lembro de Itaúna, no norte do Espírito Santo. E Conceição da Barra. Isso, Conceição da Barra também. E aqui no sul também, Marataízes, o Rio Cachoeiro de Itapemirim, deságua nele, aí, Marataízes. Isso. Marataízes, Itaipava, são Isso. municípios vizinhos ali antes de Piúma. Tudo afetado aqui. Tem uma aluna. Mesmo problema de São da Barra. Tem uma aluna nossa Guarapari também. Tem uma aluna nossa que no chat aqui está fazendo uma pergunta. E vocês podem também fazer pergunta no chat, que aí a gente abre aqui para pergunta. Fala, Isabela Martins, que tem mais de uma Isabela aqui. Pode falar sobre a pergunta que você trouxe aí, Isabela. Fala. É que eu até que eu queria saber que, assim, em alguns países, eles têm abrigos para pessoas afetadas pelas mudanças climáticas e por eventos naturais, tipo terremoto, tsunami. E aí, aqui no Brasil, não sei se existe. E daí o Wellington falou sobre um aluguel social. Eu não sei se isso encaixaria. E como acontece, assim, as pessoas saírem do local, também sabendo que existe toda uma questão da história da pessoa ali, né, dos pescadores, tudo isso, e como é feito, sabe? Porque não é fácil, por exemplo, sair de um local onde você passou gerações e gerações ali e simplesmente é levado pelo mar ou alguma coisa do tipo acontece, e também como é que é acompanhado a questão psicológica dessas pessoas, tipo isso. Então, Wellington, fala aí. Então, Isabela, foi o que eu falei antes, a gente quando chega num local desse afetado pelas ondas, a gente já vai com a Secretaria de Serviço Social, entendeu? A promoção social vai junto. Aí você falou assim, mas aí como que a pessoa sai, o aluguel social não é fácil tal. Então, existe na Defesa Civil, linguagem de Defesa Civil, a gente fala desalojados e desabrigados. Desalojados, a maré subiu, invadiu as casas, então as casas estão tomadas, vamos supor assim, com água até a nossa cintura. Então, o serviço social leva para um abrigo, aqueles que aceitam. Tem uns que têm mais resistência, aí a gente aconselha para cá de parentes. E tem quando é desabrigado, a casa cai, a casa foi tomada pelas ondas. Aí ele está desabrigado, não tem mais teto, não tem onde ficar, aí o serviço social oferece um aluguel social, que é do governo federal, que paga mensalmente, para que essa pessoa não fique sem um lugar para sua família, até ver as condições, se ela vai ter condições de construir outro lugar ou receber uma doação do município. Mas é uma forma que o município encontra, né, pela lei federal, de assistir a todos aqueles que foram afetados por qualquer tipo de desastre. Tá ok?
Ok. A gente tem o Leandro Viana, eu já conheço o rapaz, ele é aluno de doutorado, né, que está em Atafona, fazendo pesquisa, que traz aí dizendo o seguinte: consta no relatório do Tribunal de Estado que São João da Barra possui um plano de gestão de risco e resposta a desastres. Como a população pode ter acesso ao plano? Quais são as diretrizes e prioridades nas ações da Defesa Civil em relação às famílias que estão próximas de serem afetadas? É uma pergunta que o Leandro está trazendo. Eu estou falando por ele aqui, eu estou lendo o que ele escreveu. Você tem como comentar alguma coisa, vou responder. O Leandro, é o seguinte, hoje tudo está moderno, né? Hoje, como a gente está aqui online, você tem que entrar no site da Defesa Civil Nacional, através da plataforma S2ID, e registrar o seu município. Você vai mapear os pontos vulneráveis do seu município, e aí o satélite vai pegar, por exemplo, o Pontal, vai focalizar a área afetada do Pontal, a área do Açu, ou seja, qualquer outra área que já é área de grau de risco, mapeado pela Defesa Civil, certo? É a forma correta. E a outra pergunta que você fez, nós temos um plano de contingência, né? Aí existe plano de contingência para enchente, para inundação, alagamento, certo? Chuvas intensas, estiagem. E aí, dentro desse plano de contingência, com as demais secretarias da prefeitura, a gente vai dar resposta ao desastre, tá certo? E como que você vai ter acesso? Nós temos aqui arquivado nos nossos computadores. No caso, se vocês vierem aqui fazer uma pesquisa de campo, como os alunos da UF de Campos estiveram aqui, a gente cedeu algumas informações, tá legal? Mas nós temos isso tudo arquivado porque é de praxe de Defesa Civil, tá certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tô aqui lendo o que o Leandro colocou, mas vocês podem abrir o microfone e falar também. Aqui tem presente pessoas que eu conheço, a maioria eu conheço, mas tem o Rafael Strozzi. Quer fazer pergunta, Rafael? Pelo jeito, não, está quietinho ali. Mas, de qualquer forma, ele disse eu quero, não sei se é o Leandro que está falando aí. Bom, então vamos lá. É o Leandro que quer falar um pouco e depois é o Rafael. É só abrir o microfone e falar aí. Vamos então na ordem aqui, o Leandro e depois o Rafael. Diga, Leandro, depois o Rafael fala. Pode abrir o microfone, Leandro. Bom, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que o Leandro ia fazer alguma pergunta, né? Mas eu acho que não, ele saiu da sala, deve ter tido algum problema. E o Rafael está ajustando o microfone. Sim, Leandro, diga. Está me ouvindo agora? Agora sim, diga. Opa, boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de participar. Gostaria de fazer uma pergunta para o Wellington. É uma pergunta que eu observo aqui em Atafona. De frente à Defesa Civil tem uma frase que diz o seguinte, que estar informado reduz riscos. E tendo em consideração a importância dessa frase, e avaliando, né, o contexto de Atafona, a maneira como as pessoas utilizam ou não a internet, como o próprio Wellington disse que o S2ID é a plataforma que eu também conheço, mas é uma plataforma que exige um pouco ali de um certo conhecimento para poder ir buscar e ter acesso a essas informações, que muitas vezes pode ser que a população, de uma maneira em geral, não tenha esse mesmo, talvez, acesso a esse conhecimento. Qual talvez, então, seria, no caso da Defesa Civil, a estratégia para trabalhar essa informação com as populações que talvez não usem as ferramentas internet e que, de alguma maneira, estão ali de frente para o cenário de riscos e que precisa de alguma informação talvez um pouco mais minuciosa, mais detalhada sobre o problema. E aí eu queria entender um pouco em que sentido essa frase representa as ações da Defesa Civil. Leandro, boa tarde. Eu fico feliz porque você memorizou a frase. Legal. Olha só, Leandro, a gente tem utilizado muito a comunicação aqui da prefeitura. A Secretaria de Comunicação,
ela sempre nos cobra informações. Então, como eu falei antes, que eu estava trocando com o Gilberto, a gente sempre acompanha a tábua de maré, previsão de tempo. Por exemplo, hoje a gente também recebe aviso meteorológico da Marinha. Já entrou uma frente fria, não é isso? Já está em Santa Catarina, está chovendo, provavelmente vai chegar aqui. Aí eu acompanho a tábua de maré. E com a previsão que a Marinha nos fornece, a gente faz matérias e divulga no site SJB, tá ok? No site SJB, a gente divulga quanta ressaca está para vir, o tamanho de onda, quais os dias de ressaca, a duração, quantos dias, horas, os locais afetados, as regiões, e também colocamos uma matéria juntamente com a Secretaria de Pesca, que alerta os pescadores em alto mar quanto a essas tempestades, dá o aviso, olha, por favor, essa semana vocês não saiam porque está para vir uma frente fria, tempestade. Então, a gente trabalha, a gente utiliza o meio da própria comunicação da Prefeitura Municipal de São João da Barra. Tá ok, meu amigo? Ok, obrigado. Porque hoje todo mundo tem internet, né? Então, tá todo mundo acompanhando os sites aí, estão ligadões, né? Agora, uma coisa importante, lembrando aqui, Wellington, é o seguinte, quando a gente fala da erosão marinha, a gente lembra do mar, é claro, a onda e tudo mais, né? Só que tem um efeito, uma questão aí, que é o vento, né? O vento nordeste, nessa região norte fluminense, ele é muito forte, né? Muito presente, inclusive é o que garante a gente ter um clima bem agradável na região. Se não tivesse esse vento, com certeza não tinha muita gente morando aí não, porque seria um inferno de calor, né? No verão principalmente. Mas o que acontece é que o vento ele tem um efeito também muito importante aí no litoral, no desenho da linha de costa, né? Isso no litoral todo, né? Não é só em Atafona. E, ao mesmo tempo, a gente tem alguma coisa de previsão de vento, né? Assim como tem de maré, pela tábua de marés da Marinha e tudo, a gente tem alguma coisa de previsão de vento na região. Mas só que é aquilo que eu falei, né? São informações que nem sempre são disponíveis assim tão fácil. Para todos, né? Para todos. A tábua de maré é fácil, né? E, ao mesmo tempo, mesmo com tanta internet, com tanto recurso aí, ainda não é tão assim popularizado, né? E, ao mesmo tempo, o entendimento da questão do mar sobre as pessoas, aí, essa relação do homem e o mar na região o homem, genericamente falando, né, o homem e o mar na região aí de Atafona, é um negócio fantástico, do ponto de vista da relação que há, né? O mar parece um sujeito, parece um personagem na região, né? É um ser vivo. É um ser vivo, como a dona Nelite lá, aquela nossa colega que se intitula caranguejeira e pescadora também, ela sempre traz isso, o mar é vivo. Até o documentário que a gente fez em 2006 com Miguel Freire, um colega meu que é diretor, cineasta, a gente tem isso marcado por ela, o mar é vivo, ela repete isso várias vezes. Então, é um pouco entender que no litoral, em outras localidades também, o entendimento sobre a erosão é um pouco diferente, as pessoas têm as crenças, têm as religiões, têm as formas de vida diferentes, né? A diversidade do sujeito, da pessoa, do indivíduo, ele está em todos os campos, não é só no campo de não entender, não é no campo só do conhecimento científico, é no campo também das religiões, das crenças e tudo, e a gente tem que, ao mesmo tempo, respeitar, mas tem, ao mesmo tempo, também que instruir com base na ciência, em termos do que é uma previsão, né? Como você coloca, né, Wellington? O papel da tem que respeitar a cultura local, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que informar, tem que trazer dados, né? Para alertar, no sentido, é uma questão da responsabilidade da Defesa Civil alertar e informar, mesmo que as pessoas possam não crer naquilo, mas é uma interação que é necessária, obrigatória e importante, né? Mas eu só estou enchendo linguiça, Wellington, eu estou dando uma... Mas você é fera, o que você fala é verdade. Você tem muito conhecimento da causa. Mas é porque eu observo, a gente tem uma... Você fala a sua linguagem técnica, mas você também fala como morador de Atafona. Pelo que você vivenciou junto com a gente aqui, você adquiriu muita experiência de campo. E eu sou de Campos, né? E morei em Atafona, tenho casa aí, minha infância, minha adolescência ia para Atafona, né? Eu tenho afinidade com o local porque é diferente de fazer pesquisa num lugar que você nunca viu, né? Quando você está num lugar que você já tem uma história de vida, é outra coisa, você fica mais animado até de
Mas a gente acaba tendo que a gente tem que ouvir muito e aprender a ouvir o outro, né? Então é um pouco nesse caminho e ser observador também, né? Isso Eu não... chego no local, eu gosto de ouvir muito os antigos. Isso é bom demais. Os pescadores mais antigos são fantásticos conversando com a gente. Não, eu vou te falar uma coisa, eu sou descendente da Ilha da Convivência. Então por isso que você é meio lourinho assim? Meu avô saiu de lá, veio para São João da Barra, depois foi ser comandante da Marinha Mercante. Então, porque a Ilha da Convivência, pessoal, para quem não sabe, é uma uma ilha que está na Foz do Paraíba do Sul, que tem o formato de... história dos vikings ali, os louros de olho azul, tem muita história. Teve um naufrágio lá de um navio holandês, e a ilha foi ocupada por pessoal louro de olhos azuis, e até hoje tem essa marca Tem a Tapona. Tem muita gente. Até Dona Belita, a saudosa Dona Belita, tinha uns traços meio assim também. Uma senhora que era moradora de lá, ela é falecida já, mas é bem marcante, Dona Belita, nas conversas que a gente tinha com ela, né? Mas é isso, eu acho que é importante a gente entender que a Defesa Civil se ocupa com pesquisa também, faz estudo, se dedica a entender vento, onda, maré, chuva, lençol freático. O meio físico é importante, o pessoal da Defesa Civil ter essa base de conhecimento, porque onde o cara está morando, onde ele está plantando suas coisas lá, tem sempre os episódios que atrapalham um pouco a vida do sujeito, a rotina, que é, de modo geral, no verão chove mais, o lençol freático sobe rápido, aí o acesso fica dificultoso. Eu já lembro muito de helicóptero resgatando gente no telhado, né? Coisas que no verão acontecia isso de forma bem comum, e, ao mesmo tempo, o papel educacional, né, Wellington? A Defesa Civil tenta também trazer o aspecto da educação, trazer uma cultura da Defesa Civil, do ponto de vista do papel da Defesa Civil, e também de alertar as pessoas sobre essas questões que envolvem a rotina deles, né? Então, acho que é nesse caminho, né, Wellington? Gilberto, eu gostaria de ressaltar aqui, a gente sai daqui para ir lá para o Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, na Escola de Defesa Civil. A gente ali faz vários cursos ali, então a gente põe em prática aqui. A gente tem até um grupo de voluntários que estão parados, né, devido a essa pandemia, né, deu uma parada em tudo. Então, pra você ter uma ideia, o meu efetivo estão todos atuando na barreira, entendeu? Nas barreiras. São 3 barreiras sanitárias. E eu fiquei aqui dentro só com 2 pessoas, estou dando resposta ali no Pontal, aqui na parte aqui, onde o dique, né, aconteceu o rompimento, a gente tinha que repor ali o local do dique, e eu estou com uma equipe reduzida, mas a gente sempre está, como você falou aí, em busca de novos conhecimentos. Não é porque a gente está aqui desde 2005, que tem 15 anos de Defesa Civil, que a gente sabe tudo, a gente aprende a cada dia. E o que você falou aí é de suma importância, é chegar para perto de um idoso, uma pessoa que já vivenciou vários cenários ali naquela praia da Tafona, porque você sabe, a cada ano a geografia ali está em uma posição. Por exemplo, agora a foz está fechada, você está sabendo, né? Isso aí. Ela se abriu com a força das águas em dezembro, né? E agora fechou novamente. A força agora, a barra está no lado esquerdo, pelo lado de São Francisco. Isso, é porque tem assoreamento do Rio Paraíba e também a gente vai estar entrando em época de estiagem, né? De menos chuva. Agora, a Ilha da Convivência virou um continente, meu amigo. Colou aí. De carro, a pé. Tá tudo colado aí. Está todo assoreado ali. Você pode eu me lembro que o canal de navegação era até perigoso, né? Porque os barcos... Na época de verão, trabalhando salva-vida ali, muitas pessoas faleceram ali. Aquilo ali é perigoso. E agora tudo com areia. A areia tomou conta. O desenho do litoral está muito mudado. O professor Aristides já esteve conosco em palestra aqui, comentou também sobre isso, esse desenho do litoral ali na Foz, por conta da intervenção do homem lá para dentro também, na bacia do próprio rio, o assoreamento, diminuição... A barragem, né? Barragem. A barragem segura a areia e segura a água, né? Então, a Foz do Paraíba depende muito do rio Muriaé, né? Que chega perto de Campos. A vazão do Muriaé, aliás, de Muriaé é o Pomba, né? Eu não lembro. Acho que é Muriaé, Rio Muriaé e Pomba, né? Que traz água mais para o litoral aqui, o resto... Pomba, o Parnaíba, o Muriaé e o Carangola. Isso, O Carangola deságua no Muriaé. Isso. O Parnaíba deságua no Pomba. Aí um do lado do outro ali sai lá em São Fidélis, em Pádua, dentro do Paraíba. E a água que vem de Carangola, de Minas,
Ela passa para Itapiruna, junta com o Rio Muriaé, que deságua em Campos, no Paraíba. E uma coisa curiosa é que a gente está falando das bacias hidrográficas, né, e subbacias que chegam até o Paraíba do Sul. As pessoas aqui não devem saber muito a geografia, mas envolve o estado de Minas, né, a bacia dessas bacias desses rios, né, o Paraíba do Sul, inclusive, é um rio que ele é divisor dos dois estados de Minas e Rio de Janeiro numa trajetória comprida dele, né. O Felício chegou agora há pouco aí, deixa eu ver se ele está por aí. Está aí, Felício? Parece que sim. Bom, ele vai dar sinal de vida, mas ele entrou porque apareceu o nome dele aqui, em algum momento ele está por aí com a gente. Deixa eu olhar aqui na lista de... ele chegou e deve... ele está aí, sim. Ele se identifica aqui como Perdão Sempre Antônio Valiengo. Ele chegou. Felício? Diga, Felício, está ouvindo a gente, Felício? Só um minuto, vamos ver se ele chega aqui, Wellington, só para saber se ele está por aqui. Mas aí, Wellington, então é nesse caminho que a gente tem um pouco que ampliar um pouco o conhecimento dessa juventude para entender em que medida a Defesa Civil acaba sendo o apoio, né, o suporte que a população tem aí nessas ocasiões de crise e de situação de risco à vida, situação aí de prevenção também. E é como eu falo, né, uma ocasião eu precisei da Polícia Federal, por exemplo, para um projeto da universidade lá em Niterói. Quando eu fui conversar com os policiais federais, que é outra instância do governo federal, e eles me contando quanto treinamento eles têm, até fora do país, algumas vezes para se especializar e se qualificar dentro da própria instituição, é um pouco nesse caminho que a gente vê uma defesa civil também em São João da Barra. É essa necessidade de aperfeiçoamento de pessoas que... deixa eu ver, o Felício está aqui. O Felício, você pode ir no microfone, abrir seu microfone aí na tela. Não sei se você está no celular. Tem um microfonezinho que talvez esteja vermelho. Se você clicar nele, fica em branco. Agora você pode falar. Então, você pode conversar com... Ah, sim, Felício. Estamos vendo você aí agora. Então, Wellington... Roberto, boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde aí aos participantes da sua live, Gilberto. Eu quero pedir perdão primeiro. Houve um contratempo. Eu estava em Curitiba, né? E hoje pela manhã eu tive a notícia que o meu pai passou um pouquinho mal, e aí eu, preocupado, resolvi retornar para São João da Barra. E num determinado trecho da rodovia Regis Bittencourt, por conta das chuvas, a gente acabou saindo para desviar, né, do trecho que estava com chuva. A gente saiu e na saída roçou no gelo baiano, danificou um pouquinho o para-choque do carro. Aí deu um contratempo, tive que parar e tal, mas Deus deu um livramento, porque muita chuva, né, muita chuva na estrada, e graças a Deus tá tudo bem. Aí quando eu ouvi, não tinha sinal de celular, eu falei, cara, como é que eu vou fazer para entrar nessa live? Daí procurei um posto, entendeu? Não tinha sinal, andei mais uns 40 quilômetros, daí encontrei um posto de combustível onde eu consegui um sinal. Eu quero pedir perdão a você, porque a gente tem que continuar a viagem aí, mas você está em boas mãos. O Wellington aí é gente de primeira qualidade, conhece, profundo conhecedor. Nós trabalhamos juntos, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Defesa Civil. Tem uma larga experiência. Com certeza vai colaborar muito aí para que você possa também tirar proveito, né, do conhecimento que ele tem. Tem uma galera de estudantes aqui, de pessoas também junto conosco. A gente já conversou um pouco aqui com o Wellington, a gente está conversando ainda, né? Mas, Felício, eu acho que você tem que ficar à vontade aí, siga a sua viagem com cuidado aí, com tudo. A gente vai ter oportunidade mais lá na frente de conversar em outro momento. Eu acho que vale a pena você aí, que está no meio de uma viagem, com esse atropelo, esse imprevisto, e você siga a viagem com tranquilidade, com sossego, tá bom, Felício? Não fique preocupado, não, foi bom você entrar aqui, a gente está por aqui, mesmo que você não pudesse entrar, eu já tinha avisado que houve um imprevisto, que você poderia ter um atraso na entrada, mas eu acho que você poderia aí seguir sua viagem. Eu estou dando sugestão para você não ficar nervoso aí, vai lá, segue com calma aí, com a família, e a gente aqui, em outro momento, a gente volta a conversar sobre
esse assunto, não há problema nenhum. Mas também, se você quiser ficar conosco, também é outra opção bacana. Você aí que fica à vontade, tá bom, Felício? Mas Tá bom, aqui eu vou pedir desculpa a você, Gilberto, ao Hélio e a todos os participantes, que eu tenho que seguir viagem, né? eu Aproveitar entendo. encontrar de dia para a gente tentar chegar até São Paulo, tá? Mas eu Tá desejo bom, aí uma boa live para você aí, tá, querido? Uma boa palestra para o Hélio, para você e para todo mundo que está tá participando. ótimo. E Obrigado agradeço pela a você. compreensão. Tá bom, e Bom, agradeço a Felipe, vem você com e Deus. fique Um tudo de abraço, bem querido. aí com vocês aí. Um abraço, um abraço. Falou. Até mais. Bom, então a gente estava aqui no caminho, o Felício de fato ele tinha dito do imprevisto, e a gente está agora no caminho de falar sobre quem que estava falando. Eu acho que o próprio Rafael estava ajustando o microfone, o Leandro tinha falado alguma coisa, né, Leandro? Eu não sei se ele ainda tem alguma coisa, na sequência aqui o Leandro ia falar alguma coisa, e na sequência veria o Rafael, que disse que tem uma questão. Quer falar, Rafael? Posso falar sim. Sim, Estão me, diga aí, Rafael. estão me ouvindo bem? Pode falar, a gente ouve. Ah, legal. Primeiro, me apresentar, agradecer, né, a participação, a palestra de vocês, ao professor Gilberto, ao Wellington. Eu estudei geografia na UF Campus, né, na Universidade Federal Fluminense, e vi o link da live num desses grupos aí de Facebook das geociências da UF, e achei legal o tema e decidi participar. E como vocês abriram para as questões aí, para as perguntas, eu tenho algumas considerações que talvez agreguem ainda mais o debate entre vocês e que o Wellington pode nos dar também de informação. Você, Gilberto, disse que vocês estão tratando de um âmbito mais local, né, sobre a questão da erosão costeira em Atafona, mas eu queria talvez levar a discussão para um âmbito mais regional, né? Você estava acabando de falar sobre a questão hidrográfica da região. Bem sabe-se, né, que a região ali do Médio Paraíba, Baixo Paraíba, nos últimos tempos, né, vem sofrendo com a diminuição do fluxo de rio, né, com a construção de barragens, mesmo com a intensidade das chuvas, né, que vem diminuindo. Isso faz com que o fluxo, né, de transporte de sedimentos também diminua, né? Você falou do assoreamento dos rios, né, principalmente do Paraíba. E esses rios também da bacia hidrográfica, aí o que pega o Baixo Paraíba, o Rio Muriaé, o Rio Pomba, você analisar as imagens os mapeamentos, né, de uso e ocupação, você percebe que as margens dos rios elas sofrem muito com a falta de vegetação, o que contribui com o trabalho erosivo dessas áreas, né, e contribui mais ainda para o trabalho enfim, e o rio não consegue carregar esse sedimento, né, até a foz que é no Paraíba do Sul, ali no litoral. Então, essa interação que o rio tem com o oceano nessa região, né. Então, o Wellington falou agora que a barra lá, a foz está fechada, né, eu lembro, eu ainda estava em Campos, né, eu sou de São Paulo, mas ainda estava em Campos no final do ano, quando o rio enchia, estava enchendo, né, todos os rios ali da região, mas a foz ainda estava fechada, né, e aí por causa da força dessa água conseguiu abrir e agora fechou de novo, né, e então o mar não tem mais o que erodir ali naquela região, né, então ele está avançando na costa. Outra questão também que eu queria levantar é a questão da ocupação irregular, né, principalmente nas áreas de dunas, que vocês falaram bem aí também, que não é de agora, né, isso já acontece há muito tempo na região de Atafona. Alguns estudos, o próprio Arthur Sofiati, se não me engano, tem bastante estudo sobre isso. Outra questão também é a questão do Porto do Açu, que vocês também disseram, a construção do Porto do Açu naquela região, a construção do quebra-mar naquela área, que as imagens de satélite também mostram uma intensa atividade de sedimentação naquela área, né, de deposição das areias naquela área, um aumento, né, que antes disso o transporte dessa areia seguia direto para a região onde está sendo erodida em Atafona. Queria saber do Wellington se a questão do Rio Paraíba, a questão
da ocupação irregular em área de dunas ali na costa do oceano e a questão da construção do Porto do Açu ali naquela região, se de fato se os estudos que a Defesa Civil da cidade faz interferem alguma coisa na questão da erosão costeira nessa região. E uma outra questão também, né, já para finalizar, eu sei que existem alguns projetos, né, não sei se é a Defesa Civil que toma conta disso, ou se é algum outro departamento da cidade, sobre os projetos a longo prazo que a região, né, principalmente a costa e a Tafona, tem para mitigação do problema, né? Um problema natural, mas que vem sendo um problema, né, durante muitos anos aí na região, né? Quais são esses projetos de longo prazo, então, Wellington? Muito obrigado pela participação. O Wellington, eu posso acrescentar uma coisa aqui rápida, porque o Rafael trouxe 4 coisas, né? Eu vou só lembrar um pouquinho no primeiro tópico que o Rafael trouxe, que essa questão do Rio Paraíba do Sul, na verdade, a gente tem que lembrar que a água do Paraíba do Sul abastece campos e abastece também os canais de irrigação de cana-de-açúcar. Então, quando a gente fala de déficit de água e sedimento no litoral, em Atafona, em relação à água, não é só essa questão do barramento que tem no rio, mais lá para dentro, mais a montante. Você tem também abastecimento de água, captação de água para abastecer Campo dos Goitacazes, que eu já nem sei quanto hoje é a população, não deve ser nada pequeno, e os canais de irrigação também de cana-de-açúcar, as comportas abrem, né, para irrigação também da área de cultivo de cana-de-açúcar. Então, são vários fatores que ocorrem historicamente nessa região que contribuem para diminuir a quantidade de água, né, na foz. É claro que as barragens são importantes, mas também tem esses outros fatores que interferem também nessa questão da vazão líquida e sólida também lá no litoral. E o assoreamento do Paraíba do Sul, ele é causa também, é um fato que acontece também por conta da mata ciliar não existir nas margens dos rios, né, do Muriaé, Pomba e Paraíba. Eu lembro que a usina Sapucaia, que é uma usina de cana-de-açúcar, e pelas imagens de satélite que eu já analisei uma ocasião, você tem uma mata ciliar obedecida. Mas outros trechos ali das margens, quando você não tem essa proteção, é claro que você tem erosão nas margens e esse sedimento ele vai também fazer soma, né, para esse assoreamento do próprio rio, a diminuição da profundidade e na foz lá você ter esse cenário que a gente tem da barra fechada, né? Mas era só um comentário, Wellington, agora é com você. Vamos ver se a gente lembra das 4 questões que o nosso amigo Rafael trouxe, né? Fala, Hélio. Boa tarde, Rafael. Eu acredito que o Rafael agora vai fechar a pesquisa dele. Ele foi ao fundo, hein? Ele foi lá atrás. Então, Rafael, eu vou explicar para você. Por estudar em campus, né, a gente tem bastante contato com essa questão da erosão em Atafona, né? Tem um professor, tudo, né? Professor Eduardo Bulhões, que estuda bastante essa questão na região, né? Mas a minha pesquisa não tem nada a ver com erosão costeira, tem a ver com erosão continental, né? Geomorfologia continental. Mas me agrada bastante essa área de erosão no geral, né? Então, a gente tem uma cadeira lá no comitê do Baixo Paraíba. Certo? Tem reuniões em vários municípios ao longo do ano. Agora está parado devido à pandemia. Então, é o seguinte, o problema se iniciou na década de 50 para 60. Por quê? Porque com a construção da estação Guandu, lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Eu acredito que mais de 50% da água foi desviada para abastecer a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Aí, isso a montante. Aí, construíram as barragens de Santa Cecília, né, ali acima de Pádua. E aí, eu volto no que o Gilberto falou. Vindo para o interior, agricultura, as plantações de cana, os canais, irrigação, tudo isso contribuiu para que o rio viesse a perder força. O nível
está lá embaixo. Não era mais aquele rio Paraíba, que você andava de barco, tinha 3 metros, 5 metros. Hoje, o rio, hoje, se você vai no meio do rio, aqui na Praça de São João, você já tem água no joelho. E aí o que o Gilberto falou, a usina Sapucaia voltou a moer, tem um grupo aí de fora que comprou a usina, está comprando as terras, está com a moagem agora, né, ativada nesse período. E ali, Gilberto falou que ele vê que a mata auxiliar está sendo preservada. Só que a gente tem percorrido o município, a gente tem percebido que a mata auxiliar não está preservada. E isso gerou uma grande polêmica no Comitê do Baixo Paraíba, onde a gente ia procurar os fazendeiros das nascentes, tudo, para que eles fizessem um reflorestamento, para que o rio voltasse a ter vida. Porque eu costumo dizer, Rafael, muita gente não acredita, mas agora, esse ano, eles puderam ver o que eu sempre falei. Eu sou morador local aqui, nascido e criado, tenho 15 anos de defesa civil, 23 de bombeiro militar. A nossa região é o seguinte, para você entender, se chover mais de que 1 mês e meio na zona da Mata Mineira, São João da Barra, Campos, Noroeste, vai ficar no fundo, entendeu? Porque a chuva que cai na zona da Mata Mineira que provoca as enchentes aqui. Claro que São Paulo liberando algumas barragens, Rio de Janeiro, tal, vai ajudar. Mas o que sustenta a gente aqui são esses afluentes. É o rio Pombas, o Parnaíba, é o Carangola e o Muriaé, que são afluentes nossos aqui. Então, uma vez que eles estão sem água, a mata ciliar está sendo destruída, São João da Barra vai só assoreando e aqueles sedimentos lá de São Fidélis, do Noroeste, vem chegando aqui, que faz com que a foz fique totalmente parada, interrompida. E tem um aspecto, Wellington, que é curioso, que a gente está falando da Foz do Paraíba do Sul, ele é caracterizado pelos oceanógrafos como um delta dominado por ondas. Então, de que a onda do mar, a energia das ondas continua. Isso. Essa é que o volume de sedimento assoreado é tão grande que, aparentemente, temporariamente, a gente tem essa barra fechada, mas a erosão ainda está acontecendo em Atafona. Parece que essa barra fechando seria um indicativo da erosão parar. Nada disso. A erosão está mais ao sul da direção da antiga caixa d'água, né, que eu nem sei se acho que nem existe mais, né? Naquela região da caixa d'água indo para sul, aquilo ali está em frente de erosão. Ou seja, na Foz, ou seja, o braço sul da Foz, que a gente chama do braço meridional, mais ao sul, está interrompido por quantidade de sedimento, mas o delta dominado por ondas continua. Ou seja, não é dominado por marés, não é um delta dominado por marés, é delta dominado por ondas. E toda essa região que a gente está falando é planície, a planície Goitacá, né, o Wellington? Por isso que o Wellington está trazendo esse fato de que grande parte das chuvas lá da Mata Mineira vem para essa região do norte do estado do Rio e contribui muito. E corre para a Baixada Santista. Eu fiz um voo de helicóptero lá na ocasião daquele acidente de Cataguases, faz muito tempo, é uma oportunidade que eu tive lá com o IBAMA na época. Nossa, um voo de helicóptero que foi memorável, assim, saindo lá de Cataguases, indo para lá e voltando até a Foz do Paraíba. Então, a gente vê a geografia da região, justamente o que o Wellington está trazendo, o que chove na Mata Mineira, nessa região de Minas ali, escorre, vem com sedimento também, alimentando, trazendo, a drenagem vem fazendo sua parte, né? E chega até o litoral. Por isso que esse volume de sedimentos acumulado, ele é grande, o assoreamento é notado já há muito tempo, mas agora está mais agravado por conta de ter áreas sem vegetação, por conta de não ter mata ciliar, erosão nas margens. Então, todo esse material sólido, que a gente chama de sedimento, que é a areia, que todo mundo chama, vem para o litoral e vai acumulando. Então, de fato, mas o delta dominado por ondas continua, porque a energia de onda está lá no mar. Ela não ficou mais enfraquecida, continua ainda atuando, só que com esse episódio de muitos sedimentos, você tem como se fosse um tampão ali nessa parte sul da Foz, do ponto de vista do canal de saída da água, né? Mas você tem outros trechos ali do litoral, da caixa d'água até Chapéu do Sol, em trechos assim diferentes, com intensidade diferente, mas ainda tem erosão acontecendo ali.
A Vila dos Pescadores hoje, que ainda é naquela área de vegetação de mangue que ainda resiste, que está toda detonada, poluída e tudo, aquela zona ali é uma zona de alto risco ainda de erosão. É uma área o que se imaginava até é porque, veja só, a gente falou no começo, né, Wellington? Eu estou falando de... Vamos só mais um pouquinho. Essa parte da frente de erosão hoje, ali onde tem a caixa d'água, onde tinha ali o asfalto que já está destruído, é uma parte mais alta. Se você observar para dentro do continente, naqueles bairros mais para dentro, é tudo mais baixo. Pode acontecer do mar ali erodir, vai rompendo, e chegar uma hora que pode a água extravasar e se acumular ali e configurar até uma lagoa. É o que ocorre no Pontal. No Pontal acontece isso, porque lá você parte um pouco mais alta no mar, e lá invade o mangue e vai para as casas. Isso, e aí vai invadindo aquilo ali. E outra coisa, o mar, ele está às vezes ele está um pouco mais alto do que a área mais baixa ali, essa água vem por baixo, pela areia também, vem percolando por baixo e vai minando a água também. Não é só uma questão de água superficial que vai invadindo, não. Então, é mais ou menos nesse caminho que eu estava trazendo alguns fatos novos do que acontece na dinâmica atafona e que revela, de fato, uma preocupação e uma atenção especial ao fenômeno da erosão. Claro que nosso amigo Rafael, aluno geógrafo que está aí, ele trouxe uma abordagem mais a nível regional, mas que é importante. A visão de escala na geografia nos dá a oportunidade de entender o local e o regional e conectar uma coisa com a outra, né? É isso que é um exercício na geografia, trabalhar essa visão também em escala diferente, e é nesse caminho. Eu interrompi um pouco, né, Wellington? Você ia falar mais alguma coisa? Fala aí, rapaz, eu estou interrompendo. Eu ia falar acerca do que Rafael estava estudando aí. Fala, Através vamos lá. do sensoriamento, o nível do rio ficou mais baixo que o do mar, e com a barra aberta, em épocas de maré de lua, a língua salina ia até quase perto de Campos. A água estava chegando da SEDAI, estava chegando às casas, com gosto de sal, queimando o chuveiro, o pessoal tomando choque. Agora que fechou a barra, diminuiu, entendeu? Mas são os fenômenos que uma coisa puxa a outra, né? Que vocês são estudiosos aí, vocês sabem, né? Uma mata ciliar que se encerra, que o cara retira para plantar pasto, vai provocar alguma coisa, não é isso? Uma construção, uma invasão, um bairro em um determinado local que não pode, vai provocar algo. E lá em cima, onde fecharam essas barragens aí, onde transportaram essa água para dentro do Rio de Janeiro, para dentro da Baixada Fluminense, era óbvio que nós aqui, no final, iríamos sofrer as consequências, né? Uhum. Então, eu vejo dessa forma, né? Tudo começou na década de 50 e 60. Tanto é que o Gilberto, como estudioso, né, sabe aí, tinha aquele mural lá do lado do Hotel Cassino, que as pesquisas falavam que aqueles quarteirões começaram a desaparecer desde a década de 50 e 60, não é isso, Gilberto? Foi exatamente. A erosão ela se identificou primeiro na Ilha da Convivência. Eu tenho material do jornal. Eu fui no Palácio da Cultura de Campos, fiz uma pesquisa nas matérias jornalísticas que eram publicadas há 60 anos atrás. E a gente teve esse registro na Ilha da Convivência ter notícias de jornal. Eu não lembro o jornal qual era, é um jornal de Campos mesmo, acho que era Campista, não me lembro o nome. Campista. Não, era um jornal mais antigo, que não existe mais, mas de qualquer forma a gente pode ressaltar isso. E a pesquisa que eu fiz nessa região de Atafona, ela é tão incrível que eu consegui a dona Marilda, uma jornaleira aí em Atafona, que tinha uma banca de jornal no Trevo, ela reunia material de jornal, então ela me emprestou 3 pastas desse tamanho, aquelas que tem plástico, com material valiosíssimo do que ela tinha acumulado sobre as notícias sobre erosão. Claro que notícias jornalísticas, né? E eu estou como parceiro da Casa Duna, com a Júlia Naidin e o Fernando Codesso, o Leandro também, nosso colega, ele é parceiro da Casa Duna. Eu estou comprometido de levar esse material do que for possível digitalizar para tornar público e tornar usável pelo grupo. E aí, Gilberto, a outra parte, né, que eu ia falar sobre a erosão costeira ali no mar, de Atafona, foi o que você precisou aí. Ela começou agredindo ali na reta da caixa d'água e se estendeu até a Foz. E a prefeita aqui do município, ela contratou empresas para fazer estudo. Até o professor, né, o próprio professor Alejandro Bulhões aí da UF,
ele tem um estudo pronto aí, né, sobre essa movimentação de areias de Atafona, hora está no Açu, hora está em Atafona, hora está na Foz. Ele tem esse estudo completo aí, Rafael. Você sabe disso, né? Que você está colado com ele. Agora, eu não posso precisar para vocês se a partir da vinda do Porto do Açu, com a construção do Porto do Açu, a situação piorou, o fenômeno aumentou. Eu não posso precisar isso porque eu não sou um estudioso da área. Eu com conhecimento de causa, do dia a dia, como Defesa Civil, o que eu posso falar é que o Mar do Açu, Farol, Quissamã, aquela área ali, é um mar diferente do de Atafona. É um mar aberto, é mais fundo, o calado é diferente, tanto é que o Porto do Açu foi construído lá. Então, sempre quando tem variações climáticas, frentes frias, entre outras, a situação lá é sempre diferente daqui, do norte, né, que é Atafona, como o professor Gilberto relatou. Agora, eu não posso precisar isso para você. Se foi a partir, se já existia, eu não posso precisar. O que eu posso falar para você é que a gente tem acompanhado os casos. E eu posso também falar para você com garantia de causa. O Açu, ele é mais baixo do que a Atafona. Quando você chega ali na localidade do Açu, você já vê o mar bem acima, o Açu está abaixo. Por isso, quando tem a frente fria, as ondas já passam e espalham dentro das ruas da cidade. Eu tenho trabalhado lá, eles têm me acionado, a água tem adentrado nas casas, a gente tem usado bomba de sucção, a gente tem usado caminhões para puxar água e devolver ao mar, como aqui é a Atafona. Mas é questão de geografia, né? Cada ponto é de um jeito que você sabe disso melhor do que eu, que você é fera aí, né? Mas qual é a outra aí? Oi, tá ouvindo? Fala outra pergunta aí, Leandro. Isso, tudo bem. O Gilberto comentou uma questão que eu acho que gostaria de pegar, o Wellington, que é sobre a questão da... A Atafona reúne muitos saberes, né? Assim, é uma mistura de conhecimento muito grande. Se você observar, a população que mora ali na Baixada tem uma percepção sobre o assunto, os veranistas têm a sua percepção específica, a comunidade acadêmica, de alguma maneira, também tem, né, versa ali sobre esse tema, e é um conjunto de saberes que existe ali uma certa complexidade, né, assim, que tem que sair da ponta da Atafona e buscar, né, dentro do continente, tudo o que aconteceu ao longo dos anos, nessa relação entre o homem e a natureza, para entender o que está acontecendo aqui na ponta. E aí, considerando isso, né, assim, tendo em vista essa quantidade de informações, de conhecimento, de saberes, e essa mudança climática que a gente tem visto mais drástica nos últimos tempos, assim, né, mais intensificada nos últimos anos, como que você avalia, assim, que se não só a defesa civil, mas a política, né, que a gente exerce hoje, de proteção e de resposta a essa situação, se os profissionais que estão trabalhando hoje na Defesa Civil estão, de certa medida, assim, eles estão recebendo a capacitação, a formação adequada até para poder lidar com esse conjunto de saberes, né? Porque senão ela também fica perdida junto com a própria população, se ela não tiver a formação, se ela não tiver uma capacitação para lidar. Eu falo isso porque eu sou psicólogo e trabalho aqui na minha pesquisa sobre essa questão da percepção, como que a comunidade percebe a situação, como que a própria população está percebendo essa situação. E eu vejo essas diferenças perceptivas, né? Assim, essa tomada de consciência ela é muito diferente entre os grupos de moradores, de veranistas, de acadêmicos, e a própria mídia, de maneira em geral, também traz muito um romantismo, que muitas vezes acaba, na minha opinião, ocultando ali um alerta que precisa ser dado, ou uma compreensão mais efetiva sobre o que tem acontecido nos últimos tempos, sobretudo quando você fala que o Açu lá é mais baixo do que a Atafona, então significa que a Baixada aqui, que é uma preocupação, ela é uma preocupação, mas também o Açu, que está logo ali do lado, pode ser atingido quase que simultaneamente em função de estar tão próximo. E aí, diante disso, assim, como que você avalia que os profissionais da Defesa Civil eles recebem uma capacitação adequada ou não para lidar com esse conjunto de saberes aí, importantes na tomada de percepção sobre o problema? Então, Leandro, durante o verão,
nós temos o trabalho aqui de salva-vidas. A gente apoia o Corpo de Bombeiros com salva-vidas. Então, eu saio daqui, eu vou lá para o Açu, dar treinamento lá para 30 rapazes, 25, não sei quantos for necessário. E durante o ano, esses rapazes, eles são voluntários de defesa civil. E eles que mantêm contato comigo quanto ao avanço do mar, quando tem essas variações climáticas, como frente fria, e quase que igualmente, quando acontece a tafona, acontece lá, é idêntico. Aí eu tenho que deslocar uma equipe para lá, uma equipe para cá. E a equipe minha aqui de Defesa Civil, elas têm um curso de agente de Defesa Civil pela Escola de Defesa Civil do Rio de Janeiro, são capacitados para trabalhar, entendeu? E aí, quando algumas coisas que ele não tem muito conhecimento de causa, eu faço reuniões antes, eu preparo eles no local, eu converso com eles, e o que você abordou aí é muito interessante como psicólogo. Vou falar para você, amigo, é complicado trabalhar com pescador. Você sabe disso. É muito complicado, porque a maioria das vezes eles nos agridem, eles acham que sabe tudo, o que eles têm em mente que é o certo, aí começa a falar, aí já entra uma divergência muito grande, que uns começam falando que aquilo ali é do mar, que o mar vai tomar, que o mar era da Igreja da Penha, e que não adianta. Já tem outros que não aceitam, que já estão ali há 4 gerações. Para vocês entenderem, onde é o Pontal hoje, era a última rua. Era a última rua e o manguezal. A última rua o mar tomou, eles invadiram uma parte do manguezal, foram aterrando. Hoje o manguezal é muito pouco. E para você ter uma ideia, toda vez que chove, eu tenho que ir para lá com uma reta escavadeira para abrir uma vala na rua para escoar a água das casas. As águas só saem das casas quando eu abro a vala para retornar a água da chuva ao Rio Paraíba, ao lado da Foz. Eu já presenciei essa cultura, exatamente. Mas aí, Wellington, complementando um pouco isso, assim, eu falo exatamente essa pergunta porque justamente por pensar que talvez tenha a necessidade de uma equipe interdisciplinar, sabe, assim, a necessidade de... Eu imagino que a Secretaria de Promoção Social também atue ali em parceria, muitas vezes, né? Aí já vai psicólogo, já vai assistente, vai o grupo todo, já preparado para ajudá-los, oferece ajuda. Às vezes as pessoas acham que uma área afetada só precisa de bolsa de alimento, colchonete e cobertor. Também. Mas a gente pergunta, você quer ir para o abrigo? Você quer ir para o aluguel social? Porque a gente não sabe as condições psíquicas das pessoas naquele momento. Não é isso, meu amigo? Então, eu já ligo para a secretária de promoção, já levo a equipe junto com a minha equipe. A gente trabalha juntinho. Sempre que tem maré de lua, que tem previsão de ressaca, eu ligo para ela, olha, está vindo a frente fria, recebi aviso meteorológico, a Marinha me informou isso, tantos dias. Eu já pego o telefone de motoristas e de plantonistas, seja assistente social ou psicólogas, porque se bradar na madrugada, eu já vou com a equipe toda. A última vez agora a gente foi para lá 1h30 da manhã, para você ter uma ideia. Saí 6 horas da manhã. Aconteceu o que Gilberto falou. As precipitações das ondas foram tão grandes que ela acabou rompendo o que tinha de duna encostado ao mangue e as águas adentraram as casas e as ruas. E aí foi a prefeita, foi todo mundo lá e foi um caos. E, por incrível que pareça, meu amigo, você pode retirar o pessoal, você pode levantar móveis, mas o pessoal quer ver a água sair da casa. E aí, a alternativa que a gente tem é abrir uma vala com a reta escavadeira. Aí a água baixa, eles ficam beleza, te beijam, te dá abraço, te dá café, eles querem retornar para casa, meu amigo. E aí a gente já está acostumado. Eu já estou acostumado a tomar cafezinho na madrugada no Pontal. Depois, realmente é uma questão muito complexa mesmo, né, que exige aí toda uma união dos saberes, e eu fico satisfeito em ouvir que existe uma parceria, né, entre as secretarias, né, justamente... Sim, porque elas estão inseridas no nosso plano de contingência, entendeu? Então eu tenho que estar sempre cobrando delas, como elas cobram de mim. Mas é parceria, meu amigo, é parceria mesmo. E é curioso que isso é histórico na região. Quando houve o primeiro episódio de erosão dura no Pontal, foi criado foram remanejadas as pessoas para, acho que é Vila do Sapo, eu não me lembro o nome. Vila do Sapo. É uma habitação popular ali, só que a habitação popular era bem dentro do mangue, entendeu? Até esse equívoco teve na época também,
era uma iniciativa do governo do estado, eu não lembro, até a Benedita da Silva era governadora por um período pequeno, de 8 meses, lembro que era na gestão dela que estava essa questão sendo trazida aí da remoção de pessoas do Pontal que perderam as casas para uma iniciativa, mas a assistente social, toda essa rede aí, ela é acionada, né, junto com a Defesa Civil e vai antes, né, até da Defesa Civil, nesse trabalho um pouco de convencimento, né, do ponto de vista do perigo à vida, né, então, é nesse caminho que a gente está vendo aqui, que é multi-interdisciplinar, mas, ao mesmo tempo, nos tempos atuais, a gente está mais maduro do que há 50, 40 anos atrás, entendeu? Hoje surgem novas frentes de estudo sobre isso. Hoje surgem pessoas até que se dedicam, em Atafona mesmo, a estudar o fenômeno da erosão e outros desdobramentos que tem em relação à erosão, que afeta a família, afeta outras pessoas, né? Até você tem grupos artísticos aí que têm feito uso do cenário das ruínas como cenário para peças teatrais. Então, a gente está vendo que a amplitude que hoje tem, pena que eu estou em São Paulo, litoral de São Paulo, eu fiz a opção de vir morar aqui em Santos, mas meu coração está em Atafona ainda, né? Porque tá com saudade, vai voltar. Me aposento ano que vem, não sei o que eu faço da vida, tenho uma casa em Atafona que está meio descuidada, de repente pode ser que eu vá passar uns meses aí, mas de qualquer forma é isso, a gente vê hoje a Atafona com olhos diferentes. Tem aluno meu que estudou comigo geografia, faz pesquisa aí, hoje o cara tem 3 alunos que já são doutores, professores, que fizeram pesquisa sobre a Atafona, então isso é bem interessante, porque a Atafona promove, na verdade, a oportunidade de muitas pessoas com olhares diferentes, e com percepções diferentes. É isso um pouco que o Leandro está trazendo para a gente aqui também, respeitar as verdades, ao mesmo tempo todo mundo sabe que tem que conviver com a erosão, na verdade, tendo ou não uma obra menos dura, né, do ponto de vista ambiental, sustentável ou não, mas a população local tem que conviver, então tem que ver como conviver com a erosão. Então, já houve iniciativas até de ideias, não de projetos específicos, de criar um campo de dunas, criar educação ambiental voltado para as dunas, trilhas interpretativas na Restinga, né? Tudo no campo das ideias, que projeto eu não conheço nada concretamente, né? Mas, na verdade, tem formas de se pensar e de se pensar projetos que possam aproximar a juventude, garotada de ensino médio, garotada até de menor idade, nessas aproximações de discutir erosão, porque faz parte da rotina do morador, faz parte dos habitantes, e a erosão em Atafona já rodou o mundo, é um assunto que você vai na internet, não só fui eu que coloquei erosão em evidência, o professor Mauro Argento, um geógrafo da FRJ que já aposentou, deixou material comigo, tem uma história, a erosão não é só agora que se pensa, que se discute junto ao Ministério Público, questões de solução, a erosão já é um assunto já que a gente tem cabelo branco de pensar e de estar convivendo com a erosão. Então, eu estou meio que mais de novo, mas eu vou voltar aí para vocês entrarem no mérito aí de também debaterem um pouco. O Leandro está com o microfone aberto, mas aí o Wellington também volta a falar o momento que quiser, mas eu acho que é um pouco isso, né, Leandro? Eu estou meio querendo trazer uma linha de raciocínio um pouco menos convencional, de que achar que não é tudo 0 e 1, não é binário, né? Não é só o sim ou não. Você tem talvez, você tem outras coisas que podem vir aí, e como essa área de Atafona, esse litoral, esse recorte, ele produz tanta coisa no campo artístico também, no campo da poesia, Jair Vieira, a gente tem tantos personagens aí fantásticos, né, que já tem uma percepção assim acurada em relação ao que acontece, né? Então, realmente essa área aí da Foz do Paraíba, na parte sul, ela promove muita possibilidade ainda de estudos pela juventude. Então, eu vejo que a garotada de ensino médio, garotada de menor idade também, pode se aproximar dessas pesquisas, desses estudos. A iniciativa da Casa Duna com a Júlia e com o Fernando Codesso é algo assim bem revolucionário no sentido de ter novas visões
novos saberes sendo trazidos, as experiências locais das pessoas, as vivências, as ideias, o imaginário humano está aí presente o tempo todo. Então, essa fertilidade que esse litoral aí do Norte Fluminense nos oferece é um campo muito fértil ainda para muita coisa. E hoje nós estamos aí com 60 anos, em torno de 60 anos de conviver com a erosão. Já tivemos pesquisas em geologia que podem apontar que essa erosão pode levar 300 anos, pode ser 250, podem ser 200 anos, né? A gente não tem isso com precisão, mas esse episódio de erosão já aconteceu na formação do Paraíba em passados recentes, mas em tempo geológico, né? E a mudança do comportamento do vento, das ondas, todo esse meio físico ele altera, e a gente, na verdade, não sabia disso, né? As pessoas ocupavam esse espaço por questões da pesca, questões de turismo, de atrativo panorâmico, né? Porque é um local que tem um atrativo natural rústico, mas bonito, né? As águas, eu lembro da Carla Machado falando das águas douradas de Atafona, né? Aí existe uma questão também no campo aí de poesia, de coisas bacanas, né? E, de alguma forma, a gente tem aí, mais uma vez, assuntos que estão sendo trazidos, a Defesa Civil como desempenhando um papel importante no conforto, vamos dizer assim, nas ações técnicas. A gente tem que saber que eles são oficiais bombeiros, que têm o preparo para isso e se aperfeiçoam, e tem também limitações de equipamento, de tecnologia, mas eu me lembro que já conseguiram um barco, a prefeitura, na época, com o Felício, comigo, né, trabalhando junto, estação meteorológica, houve avanços, assim, em alguma coisa do ponto de vista de estrutura, né? Então, é nesse caminho, né? A gente tem que valorizar muito a Defesa Civil no campo aí, de ter estrutura para trabalhar, de ter pessoal para trabalhar, valorizar a qualificação desse pessoal para saber mais e conhecer, estudar, e trazer a juventude, né? Eu acho que a juventude eu acho que é porque eu já passei dos 50, eu estou pensando na juventude hoje, né? Em ter uma aproximação desses assuntos do ponto de vista positivo, né? Claro que a gente tem aí ainda muita coisa não conhecida, né, da ciência, que possa explicar e possa prever o futuro, né, do ponto de vista de modelagem numérica e tudo, né? Mas eu acho que é nesse caminho, né? Eu trago uma fala meio assim, ativa, positiva, não, mas não positivista, né? Mas do ponto de vista da gente ter ainda muito o que fazer de pesquisa nessa região. Nessa região não, nesse recorte do litoral, né? Nessa área aí da parte sul da Foz do Paraíba, né? Fala, Wellington, agora é com você de novo. Seu microfone está desligado, Wellington. Alô, tá ouvindo agora? Agora sim, diga. Rapaz, eu vou ter que precisar sair, que pintou uma emergência aqui em Defesa Civil. Mas eu Então, quero encerrar minha fala da seguinte forma, que eu estou muito honrado de ter participado com vocês, agradecer e falar a situação que está falando é a seguinte, para a gente fechar, porque eu preciso sair para uma emergência. Tá bom. O que a Defesa Civil faz não é o definitivo, e sim paliativos para ajudar a população local. É uma fala que o Ministério Público Federal usa para mim. Wellington, vai fazendo paliativo enquanto não chega o definitivo. Como você falou, não tem estudos ainda comprovando nada, não tem nada preparado, os projetos não estão concluídos. Então, a gente, como Defesa Civil, a gente vai atuando da forma que a gente aprende da Escola de Defesa Civil e no dia a dia, através de experiência local, da vida, do cotidiano, e dessa forma a gente vai caminhando junto com a população. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito honrado de ter participado e espero poder participar novamente para a gente dividir um pouquinho do que cada um sabe, né? Porque vocês também sabem. Com certeza, Hélio. Eu agradeço a você. Nós aqui que ficamos satisfeitos de ter você com a sua trajetória aí bem bacana, com a competência aí na Defesa Civil marcada aí nessa região. E aí agradeço e fique à vontade. Pode ir lá resolver sua emergência, que a profissão da gente faz isso, né? Tem as emergências aí que tem que atender. Vai lá, Wellington, fique tranquilo que eu converso um pouquinho com a galera aqui e já estou também indo para o caminho do encerramento aqui. Tá bom? Obrigado e Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tá bom, muito obrigado.
Bom, pessoal, eu estou aqui à disposição de vocês, se quiserem conversar mais um pouco, a gente tem aí 5:30 da tarde. Na verdade, a ideia era essa, trazer essa visão aí do Wellington. O Felício teve esse imprevisto, né? Na verdade, ele teve um imprevisto aí lá na estrada, e aí eu fico à disposição de vocês. Nós temos aqui o Mário, eu conheço, não conheço pessoalmente, né? Estamos alinhados com alguma possibilidade de trabalho aqui na região da Baixada Santista. Quem está presente aqui que eu não conheço é o André Luiz, que ele está conosco. Quer falar alguma coisa, André Luiz? Acho que não, eu estou meio cutucando aí para o pessoal falar. Eu mandei uma lista de pessoas que estão inscritas na internet e a gente vai confrontar com quem esteve presente para emissão de certificado. Quem não estiver nessa lista e não tiver chance de fazer inscrição lá na internet até hoje, vai receber uma declaração que eu vou emitir e vou mandar pelo correio eletrônico. Então, é obrigatório que vocês me passem o correio eletrônico para receber a declaração. E o meu correio eletrônico eu vou escrever no chat agora. Não basta colocar a lista de presença para quem não fez inscrição lá na internet. Ô, Gilberto. Diga. Essa inscrição que você mencionou aí, eu só vi o folder, eu não soube o local para... Não tem problema. Hoje ainda, se você tiver chance, você faz inscrição no site que a Isabela Martins pode colocar o link para inscrições aí no chat. Aí dá para as pessoas se inscreverem hoje ainda, para poder ter o certificado. Para quem não se inscreveu hoje, aí vai ter declaração, aí fecham as inscrições hoje, amanhã já não tem mais inscrições abertas, aí eu posso mandar a declaração. Entendi. Tá bom, e outra, diga, quem está falando? É o Mário de novo? Assim, eu não conheço o litoral carioca, né? Mas eu andei pesquisando sobre o Porto de Açu. Isso, é lá perto da Tafona. E eu percebi aí pela explanação sua e do Hélito que vocês conhecem bem essa região. Conhecemos sim. Isso é muito importante. Eu achei muito interessante o tema que foi falado, justamente porque eu já tinha uma predisposição em conhecer. Agora eu quero mais ainda conhecer, ir lá fazer uma visita. Não só no Porto de Açu, mas até a Tafona também agora. A Tafona, tem Gruçaí, tem Lagoa do Açu, lá o litoral norte fluminense é fantástico. Tem muita coisa de paisagem boa para visitar e conhecer mesmo. O que eu queria deixar também marcado para vocês aqui, antes de encerrar, eu botei um link aí de um projeto chamado Sentinela das Praias, que tem lá uma lista de palestras que vão acontecer. Nós teremos palestra ainda programada aqui no Google Meet, no dia 31 de julho, com Jones, que é professor aqui de Santos, da Católica de Santos. Eu e ele, a gente vai falar sobre geodésia. Temos a palestra do André Luiz Carvalho, professor da UERJ de São Gonçalo, que será no dia 26 de agosto, sobre dinâmica e evolução costeira do estado, Rio de Janeiro. Teremos um minicurso que eu vou oferecer sobre Spring, são 3 dias no mês de agosto. Teremos aí como convidado o Leandro Viana, nosso colega que está aí presente, vai dar uma palestra para a gente em 6 de agosto, também pelo Google Meet. Nesse link que eu passei aí, vocês podem consultar toda a programação. Temos o Renan Gomes, que vai falar sobre, no dia 20 de agosto, sobre verdades que se revelam com a erosão marinha Tafona. No dia 9 de setembro, arqueologia subaquática, com o professor Paulo Bava. Teremos o Eduardo Bulhões, dia 5 de agosto, falando sobre as intervenções, propostas de intervenções aí associadas à erosão marinha. O Vitor Hugo Fernandes, engenheiro agrimensor, vai falar sobre posicionamento submarino. O Sérgio Cadena, que é professor da PUC do Rio, vai falar sobre a evolução geomorfológica do complexo deltaico do Rio Paraíba do Sul. Então, nesse link aí tem um monte de coisa que vai acontecer até setembro, de palestras assim no Google Meet, durando no máximo 2 horas, tá ok? E aí é dessa forma que a gente tem colaborado aí pelo Observatório da Dinâmica Costeira, que eu coordeno aqui em Santos, na Unifesp, aqui na Baixada Santista. Tudo bem? Mais alguma fala de vocês para conversar comigo, alguma coisa? Eu deixo vocês à vontade.
E aí, se todos estiverem de boa, eu vou ficando aqui, mas aí a gente pode deixar por encerrada a atividade de hoje. Tá bom? O André não falou nada, né? Ele está presente. Temos aí o Rafael, que já conversou conosco. E a programação no site, vocês podem clicar nesses Sentinelas das Praias, que você tem todas as palestras aí programadas aí. E uma parte dessas palestras está sendo promovida pelo Instituto das Cidades, que na Unifesp aqui em São Paulo tem um campus da Zona Leste e que tem inaugurado lá um curso de geografia que começou esse ano. Então, uma parte das 6 palestras aí programadas estão sendo promovidas pelo Instituto das Cidades, que é uma unidade nova aí da Unifesp na Zona Leste de São Paulo. Tá ok? Bom, a Isabela Martins já colocou o link aí para fazer a inscrição hoje ainda, para esse evento, para ter o certificado. Tudo bem? Tudo bem, então? Agradeço a todos aí a presença e fico à disposição aí, os dados eu mandei pelo chat, e aí esse convívio que tivemos aqui, eu vou me organizar junto com a Isabela Nogueira para a gente deixar disponível no site do próprio Observatório da Dinâmica Costeira, e isso pode ser acessado aí para quem quiser, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todo mundo aí.